Na nossa última aula, viste como fazer a eliminação Gauss-Jordan e como aplicá-la à resolução de sistemas com uma solução. Só que agora a grande questão é, como fazer quando não dá uma solução? Porque, ora, dos teus tempos de escolinha, tu lembras muito bem que um sistema pode também ter ou zero soluções ou infinitas soluções. Os chamados sistemas impossíveis ou possíveis indeterminados. Mas agora, com mais variáveis e mais equações, será que estas três continuam a ser as únicas possibilidades? E se forem, como é que nós as distinguimos? É exatamente isso que vais descobrir neste vídeo. E fica até ao final porque vamos ter uma ficha de exercícios para perceberes tudinho. De que estás à espera? Vamos começar! Primeiro de tudo, vamos investigar os sistemas impossíveis. E ora, para isso queremos criar um sistema impossível. Como é que nós criamos um sistema impossível? Ora, nós temos de pensar no significado geométrico de resolver sistemas. Que é o quê? Resolver sistemas é intersetar planos. Se for a 2 dimensões são retas, se for a 3 dimensões é planos, etc, etc. Ou seja, como é que nós vamos criar um sistema impossível? Vamos pegar num plano e vamos agarrar noutro plano que seja paralelo a ele, ou seja, que nunca se intersete. Em matemática, como é que fica? São paralelos, então tem o mesmo vetor normal, neste caso 1, 2, 3. Só que depois fazemos um deles passar pela origem e o outro fazemos não passar pela origem. E ora aí está, já temos o nosso sistema impossível. Agora é só ver o que é que a matemática nos diz. Passamos à matriz, eliminação Gauss-Jordan, primeira coluna já tem 1, por isso é só limpar, tal. Primeira coluna já está, passamos à segunda. Segunda não tem pivô para meter para cima, vamos para a terceira. Não tem pivô para meter para cima, por isso vamos para a quarta. Quarta já tem pivô, é só preciso passar a 1. Então vamos dividir por 4 e ora aí está, a nossa quarta coluna já está feita. Todas as colunas já estão feitas, por isso já está na forma escalonada reduzida, por isso já podemos traduzir de volta. Nós já sabemos que as soluções do nosso sistema original vão ser exatamente as mesmas que aquele sistema que acabámos de obter. E o que é que tem aquele sistema que acabámos de obter? Ora, tem a equação 0 igual a 1. E como tem a equação 0 igual a 1, que não tem soluções, então este sistema de baixo não tem soluções. Se o sistema de baixo não tem soluções, então o sistema original não tem soluções, ou seja, o conjunto de solução vai ser o conjunto vazio. E ora aí está o nosso sistema impossível. E então, como é que identificamos um sistema impossível? Vai ter exatamente uma equação 0 igual a 1. Ou, olhando para a matriz, vai ter uma linha 0, 0, 0 com 1 no final. E se não tiver essa linha, então vai existir soluções infinitas, uma solução ou 2, 3, 4, sabe-se lá aquelas que ainda não descobrimos. Já despachamos o impossível, agora vamos para o possível indeterminado, ou seja, com infinitas soluções. E então, mais uma vez, geometricamente, o que é que isso significa? Significa que a interseção vai ser um número infinito de pontos. Então, o que é que nós vamos fazer? Ora, vamos pegar aqui no nosso plano qualquer e nós queremos que a interseção seja um conjunto infinito de pontos. Então, se nós tivermos aqui o nosso plano assim mais ou menos diagonal, o nosso plano x mais 2y mais 3z igual a 4, então o que é que nós podemos fazer? Podemos intersetá-lo com um plano horizontal. Neste caso, o plano z igual a 1. E o que é que vemos? A interseção vai ser uma linha. E uma linha é exatamente o conjunto infinito de pontos, por isso já sabemos que este sistema vai ser possível indeterminado. Mas agora vamos ver o que é que a matemática nos diz. Passamos a matriz, primeira coluna já está tudo bem, passamos à segunda, não tem pivô para cima, passamos à terceira, tem pivô, por isso é só limpar, tá ó, e depois terceira coluna já está, quarta coluna, ora, já não há sítio para meter pivô, por isso já terminamos, já está na forma escalonada reduzida. E então é só traduzir. Mas agora temos um problema. Está aqui x e está aqui y. Como é que nós vamos sair daqui? Ou seja, como é que nós escrevemos o conjunto de solução? E atenção, este vai ser o pormenor importantíssimo, por isso preciso da tua concentração máxima. Vamos a isso. O truque é muito simples. É pivôs para um lado, resto para o outro. Ou seja, vais olhar para a tua forma escalonada reduzida e vais ver os pivôs. Ora, aqui o pivô é x, por isso aqui a expressão vamos meter x para um lado, tudo o resto para o outro. E depois também vemos que z é pivô, por isso vamos fazer a mesma coisa. Z para um lado, resto para o outro. E agora é só escrever o conjunto de solução.
Já sabemos que o x vai ser 1 menos 2y. O y não tem restrição absolutamente nenhuma, por isso vai ser só o y. E depois o z também tem aqui restrição, está igual a 1. E agora é só preciso dizer que o y é um número real qualquer sem qualquer restrição. E já agora, dois à partes. Primeiro de tudo, quando chegas ao conjunto de solução, convém sempre verificares. Como? Substituindo de volta na equação. Então aqui íamos substituir 1 menos 2y no x, y no y e 1 no z. Íamos ver que ia satisfazer tanto a equação de cima como a equação de baixo, ou seja, o nosso resultado estaria certo. E agora, segunda parte. Este conjunto de solução não se parece muito com uma reta. Mas ora, nós podemos separar os termos que só têm constantes dos termos que têm y, e o que é que víamos? Víamos que temos exatamente aqui a equação vetorial de uma reta. E neste caso, ao ponto da reta, a essa parte das constantes, nós chamamos de solução particular. Enquanto que a parte que tem variáveis à parte dos vetores, nós chamamos de solução homogénea. Mas agora voltemos ao que interessa. Ora, nós tínhamos infinitas soluções. E porquê nós temos infinitas soluções? Porque o y pode ser um número real qualquer. E porquê que o y pode ser um número real qualquer? Ora, tem tudo a ver com esta matriz dos coeficientes, esta matriz das variáveis, que nos diz o quê? Ora, o x tem pivô, por isso o x está fixo. Aqui, o z tem pivô, por isso o z está fixo. Mas ora, o y não tem pivô, por isso o y não está fixo. O y está livre, pode ser o que ele quiser, por isso pode ser um número real qualquer, por isso temos infinitas soluções. Ahá! Aí é que está. Um sistema tem infinitas soluções quando, olhando para a sua matriz dos coeficientes das variáveis, nós temos o quê? Nós temos uma coluna das variáveis sem pivô. E se essa coluna das variáveis não tiver pivô, então essa variável não está fixa, pode ser um número qualquer, daí as infinitas soluções. Ou então, se não houver coluna das variáveis sem pivô, então isso significa que todas as colunas das variáveis têm pivô. E se todas as colunas têm pivô, todas as variáveis estão fixas, e se todas as variáveis estão fixas, então nós temos uma solução. E o que é que isto significa? Significa que não há mais possibilidades. Ou temos 001 e é impossível, ou não temos e vai ser possível. E depois, ou temos colunas de variáveis sem pivô e vai ser infinitas, ou não temos e obrigatoriamente vai ser uma solução. De certeza que já percebeste que o número de pivôs diz tudo. E ora, ao velho estilo matemático, se é uma coisa tão importante, temos de lhe dar o nome. Chamamos-lhe de característica, ou em inglês rank, que vai ser exatamente o número de pivôs da forma escalonada reduzida dessa matriz. E escrevemos desta maneira. E então, se nós tivermos aqui a nossa matriz A, qual é que vai ser a característica dessa matriz? Ora, vai ser exatamente o número de pivôs da forma escalonada reduzida. Então, temos de passar à forma escalonada reduzida, à qual vamos chamar A', e depois vamos fazer o quê? Vamos contar o número de pivôs. Para isso, o mais fácil é ver linha a linha. Primeira linha, ora está ali o pivô. Segunda linha, ora está ali o pivô. E a terceira linha, não há pivô. Então, no total temos exatamente 2 pivôs. E por isso, a característica da nossa matriz A vai ser exatamente 2. E por curiosidade, também vai ser exatamente igual à característica da própria matriz na forma escalonada reduzida. E é exatamente daqui que veio o nome característica. Normalmente em matemática nós chamamos característica a uma propriedade que é característica dessa coisa. Ou seja, que nunca muda independentemente do que quer que aconteça. Neste caso, a característica de uma matriz não muda independentemente das operações de linha que façamos. E daí o nome característica. E o fantástico é que só com esta característica nós conseguimos classificar sistemas. Vamos a isso. Mas antes disso, vamos só esclarecer um bocadinho de linguagem. Se nós tivermos aqui a nossa matriz do nosso sistema, nós só a matriz dos coeficientes das variáveis chamamos de A, enquanto que a matriz inteira chamamos de AB. Ou seja, esta última coluna vai ser a coluna B. E depois, quando fizermos a eliminação de Gauss-Jordan e chegarmos à forma escalonada reduzida, a matriz dos coeficientes das variáveis chamamos de A' e a matriz toda chamamos de A'B', ou seja, esta última coluna vai ser a coluna B'. E agora sim, já estamos prontos para classificar
Bora! Temos aqui 3 formas escalonadas reduzidas. Uma de 0 soluções, uma de infinitas e uma de uma solução. E agora nós já tínhamos visto como distingui-las. Se tem 0 soluções é porque tem uma linha 001. Ou se não tem é porque vai ter infinitas ou uma solução. E como é que distinguimos essas duas? Ora, é olhando para a matriz dos coeficientes das variáveis. Se for infinitas soluções é porque existe uma coluna que não tem pivô. Ou se tem uma solução é porque não existem colunas sem pivô, ou seja, todas as colunas têm pivô. Mas agora como é que escrevemos isto em linguagem de característica, ou seja, usando o número de pivôs? Atenção, esta é a parte importantíssima, por isso preciso da tua máxima concentração. Vamos a isso. Primeiro, no caso de uma solução, nós temos que todas as colunas das variáveis têm pivô. Dizendo de outra maneira, o número de pivôs vai ser exatamente igual ao número de colunas das variáveis. Ou seja, a característica de A' vai ser obrigatoriamente igual ao número de colunas de A'. Por outro lado, quando é infinitas soluções, significa que existe uma coluna das variáveis que não tem pivô. E se existe uma coluna sem pivô, então isso significa que o número de pivôs vai ser menor do que o número de colunas. Ora, aí está, a característica da A' vai ter de ser menor do que o número de colunas de A'. Só que, claro, estar a falar de característica da A' e de número de colunas da A' é exatamente a mesma coisa que falar da característica de A e do número de colunas de A. Porque tanto o número de colunas como a característica não muda quando nós fazemos operações de linha. Mas agora a pergunta mais complicada: como é que nós detectamos a linha 001, ou seja, o sistema impossível, utilizando a característica? E ora, é nestas alturas que nós temos de olhar bem especados para o que está a acontecer e tentar perceber qual é que é a diferença entre haver 0 soluções e haver infinitas ou uma solução. E ora, nós olhamos um bocadinho e se calhar já estás a ver qual é que é a diferença. A diferença é que aqui nas 0 soluções nós temos um pivô na última coluna, enquanto que aqui nas infinitas ou na uma solução nós não temos pivô na última coluna, e essa é a grande diferença. Só que agora como é que nós exprimimos isso em linguagem de característica? Ora, vamos comparar a característica da matriz inteira com a característica da matriz dos coeficientes ou das variáveis. Se nós começarmos com a nossa matriz à linha e nós adicionarmos a última coluna, então o que é que vai acontecer? A nossa característica vai aumentar. E ora aí está. Quando nós temos 0 soluções, significa que a característica da matriz inteira, A', B', vai ser maior do que a característica só da matriz A'. Pelo contrário, se tivermos infinitas ou uma solução, o que é que acontece? Ao adicionarmos a última coluna B', o que é que vai acontecer? A característica fica exatamente igual. E ora aí está, a característica da A', B' vai ser igual à característica da A'. Mas mais uma vez, estar a falar da característica da forma escalonada reduzida é a mesma coisa que estar a falar da característica da matriz original, por isso mais vale escrever assim. E este resultado nós chamamos o teorema de Rouchet-Capelli, ou teorema de Rouchet, ou teorema de blá 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 blá, dependendo do sítio do mundo onde estejas. Isto não muda sempre. Mas aquilo que interessa é, se nós chamarmos a matriz original dos coeficientes de A e a matriz toda de matriz AB, então nós podemos reescrever tudo aquilo que nós descobrimos sobre sistemas em termos de quê? Da característica de A e de AB. E ora, se já percebeste tudo isto, agora está na altura de fazer os exercícios e consolidares. E quando já souberes tudo, então continua aqui a ver a playlist. Espero por ti.